Bem, boa tarde, boa tarde ou bom dia ou boa noite, onde quer que esteja, e o momento estiver a escutar esta mensagem. Eu tenho uma irmã aqui que vai partilhar o seu testemunho, e vou deixar espaço para ela falar à vontade. E seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada, boa tarde, boa noite, bom dia, porque não sei a este momento quem poderá estar a desfrutar deste testemunho, dessa palavra, em nome de Deus. Amém. Amém. É, Então, fica à vontade. amém. É, indo ao ponto, vou falar um pouco daquilo que é o descanso no Senhor. Uhum, Trago esta mensagem porque precisou tempo para eu perceber o que é descansar no Senhor. uhum, Muitas das vezes nós tratamos esse assunto como se fosse algo muito simples, descansar no Senhor. uhum, Mas a cada dia eu tenho aprendido e creio que ainda vou aprender muito mais. Descansar no Senhor é nós estarmos cientes que falamos com alguém, primeiro que nós confiamos. uhum, E temos a certeza que aquilo que nós dissemos à pessoa, ao seu tempo, uhum. estará pronto a nos dar a resposta. Sim, sim. E mesmo que não nos vê, nós temos que permanecer firmes que Ele continua a estar conosco. Uhum, Tem vários livros na Bíblia que falam de descanso no Senhor, temos a parte que fala em Salmo 37, mas eu vou falar um pouco de uma experiência desses três homens, que a cada dia tem me abençoado muito, mas muito mesmo. Falo de Sadraque, Mesaque e Abednego. uhum, Então, de olho para esses homens, eles têm sido uma inspiração para mim. uhum, Porque quando o rei, ele construiu lá o Deus deles, né? Feito de ouro, feito de tudo aquilo que todos nós sabemos, como diz aqui na palavra de Deus, em Daniel 3, mas vem tratar do assunto do versículo 16 até o 30. uhum, Onde o rei lá criou a moldura, que era por obrigação que todo mundo fosse lá adorar. uhum, Mas quando essa mensagem chegou a esses três homens, eles foram categóricos em responder ao rei, sem reservas, sem nenhum sentimento. uhum. Olhando aqui na Bíblia, no versículo 3 do capítulo 3 do livro de Daniel, diz o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Sim. Quando assim responderam ao rei, o negócio que aqui se referiam era a adoração à estátua. Sim. Eles não sentiram por obrigação ter que responder ao rei, porque eles sabiam em quem tem crido. Uhum, Essa foi a minha percepção, aquilo que foi o meu entendimento. sim. Mais adiante, a palavra diz que se no 17, este, o nosso Deus, é quem nos, é este o nosso Deus a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Uhum, Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. uhum, Continuar noite. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. uhum. Então, aqui no versículo 18, há uma coisa muito interessante, porque no 17 eles dizem ao rei que eles sabem que quem realizar é Deus. Uhum. Mas ainda assim, no 18, deram então a Deus, no sentido de que se ele é Deus, ele talvez outrora eu assim fizesse, porque o Senhor é Deus, para ele te deixe dentro de responder ou fazer Sim. por ele ser Deus. Uhum. Mas aqui no versículo 18, eles dizem que ainda que Ainda que. Deus não faça, Uhum. nós iremos te adorar. Uhum. Não iremos adorar a estátua de criar. Uhum. Então, isso traz muita alegria no coração, porque no versículo de 16 a 18, eu percebo, consigo entender que esses homens estavam totalmente cansados. Independentemente de ver a fornalha, independentemente de todas as ameaças que o rei já tinha colocado, que no caso as pessoas não sabem fazer o que o rei decretou, quais seriam as sanções, mas eles estavam quietos, estavam tranquilos. Uhum. Tão tranquilos que nem colocaram a Deus
aquilo que a gente diz na gíria que está entre aspas, coloca deles na parede, ele vai responder. Não podemos livrar ele. Yeah. Mas principalmente ele não nos livrar de outra forma, ou de uma forma mais, assim, mais pequena em dizer. Ele está vendo, amém. Não está vendo também, amém. Amém. Mas aquilo que nós temos para te dizer, ó rei, é que nós não vamos adorar a estátua. Então, quando eu olho para esses versículos, eu consigo sentir a segurança que esses três homens tinham. Yeah. Essa segurança eu entendo que vem do descanso. Primeiro porque o descanso só vem até nós quando nós passamos a conhecer o nosso Deus. Quando nós conhecemos o nosso Deus, que é quando vem o descanso. Yeah. E o conhecer a Deus está em que nós podemos conhecer aquele que nós nos relacionamos com ele. Exatamente. Nós temos um relacionamento íntimo com a pessoa, mesmo numa relação assim, interpessoal. Eu nunca vou saber quem é a Maria, quem é o João, se eu não entender essas duas pessoas. Então, dentro disso, leva-nos a procurarmos a conhecer a Deus. A ter intimidade com Deus. Porque ainda temos a palavra de Deus, salvo erro, escrito deve ser em 1 de Pedro, que só se conhece o Pai através do Filho, ou o Filho do Pai e vice-versa. E Deus só revela as suas coisas para aqueles que são filhos, para aqueles que tornam para Ele. Sim, sim. Então, há essa necessidade em nós, como filhos de Deus, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e único Salvador, saímos da dimensão criatura e entramos para uma nova fase de filhos. Então, eu sou filho, tendo um filho, o pai me conhece, mas eu tenho um filho, tenho por obrigação conhecer também o meu pai. Então, esses homens para mim costumam a cada dia ser aquele tipo de mensagem que quando tudo parece não está a acontecer, ou porque acho que está a demorar, ou porque tem que ser do meu jeito, quando olho para esses homens, eu consigo perceber que eles deixaram tudo para trás e olharam apenas para a cruz. E por terem feito, eles fizeram o favor de Deus, porque mais adiante, ele tomou isto como se fosse uma planta, como se fosse uma rebeldia da parte dele. E ele acabou mandando que se aumentar o nível do na realidade, 7 vezes mais. Até nas coisas que nós não sabemos, Deus é favorável conosco. Quando ele mandou que fosse aumentar o fogo, a dimensão do fogo, 7 vezes mais, acredito eu que, na minha imaginação, pensei que o rei era na ideia de que, ok, isso já é fogo, todos nós sabemos porque fogo é porque queima. E porque na fornalha já somos a dimensão de ser um simples fogo. Mas ainda ele aumentou na perspectiva de quero fazer sentir muito mais daquilo que é o normal. Mas acredito eu, quero crer, que talvez em outro tempo existia esse tipo de sentença, né? De que se lançar a sua fornalha, né? Ele pode aumentar 7 vezes mais. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o número 7 para nós é a perfeição, é a perfeição de Deus. Então, que poderia, ele, como rei, podia não saber, e creio que mesmo que nos dados anteriormente, não deu a ideia de que ele está usar um número de vezes que de um outro ângulo para nós nos favorece. E assim foi. Lá buscou dentro do exército dele, os homens mais fracos, para que pudesse lançar lá aqueles 3 homens. E assim o fizeram. Eles não recuaram, eles não recusaram, mas porque Deus é Deus, e de facto e de verdade, a última palavra é de Deus. Ainda assim, eles foram lá lançados, como nós devemos saber da história como ela é, aí, de tão quente ou de tão, não sei qual seria o termo certo desse fogo, as pessoas que eram consideradas fortes, que era para lançar os 3 homens, no fim das estradas, eles até morrem a caminho desse trabalho que o rei havia mandatado. Por causa da intensidade do fogo, eles foram lançados, e Deus não procurou, vamos lá, uma outra pessoa dentro do povo, foi mesmo ter com o rei,
que quando ele deu em si, olhou para a fornalha, ele viu lá algo estranho, Sim. porque ele sabia que lançou 3 pessoas para do lado do fogo. Mas, entretanto, já estava a ver lá 4 pessoas. Yeah. Então, isto para dizer que quando nós nos alinhamos com Deus, quando nós nos firmamos com Cristo, com todas as diversidades, tudo vai acontecer, a hora vai estar com de todos os lados. Mas se nós continuarmos como o rei Davi diz, que eu ergo os meus olhos para o monte, da onde vêm os meus bebês, se nós firmarmos ali, sempre haverá favor. E eu creio que precisamos só ele, olha, ele é Deus. Sim. Daqui para trás não compete a mim, no que vai ser, o que não será. Sim. Mas uma coisa eu sei, ele é Deus, ele é Deus, com certeza, ele fará o melhor de si para conosco. E assim foi, tal, vamos vendo aqui na palavra de Deus, quando o rei observou lá que tinha essa situação, ele próprio, aqui no versículo 20, então diz assim, então chegou Nabucodonosor a porta do forno do fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus, assiste-me. Saí e vindes, então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E apontaram-se aos sátrapas, desculpa, estou com pouca visibilidade aqui. Sim. Assim, de forma assim, para não ter que citar vários nomes que aqui estão, esses homens, eles saíram e juntaram todos os deveres de Nabucodonosor que ali está. E depois de todo, o próprio Nabucodonosor, ele falou e disse, bendito seja os Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Então, aqui no versículo 28, nós vemos que o próprio rei reconheceu esse Deus, que nesses 3 anos existiam, porque ele próprio pode perceber, pode ver que aquela ação não era ação natural, Exatamente. era ação sobrenatural. Sim. Ele reconheceu esses deuses na boca do Senhor. Então aqui Deus nos ensina que nós, o que Deus quer, vou ser repetitiva, mas é porque é o que Deus quer de nós. Se nós firmarmos nele, se nós simplesmente abraçarmos a Deus, todo mundo alça e olha, vivermos dentro deste princípio, ele sempre, ao seu tempo, ele trará favor. Porque muitas vezes o nosso conflito é com o rei, então temos que orar, a pessoa orou, como se Deus foi conhecida dele. A pessoa existe, então quer receber daquele lado. Deus é tão Deus veloz, que eu posso pedir. Ele olha para o meu coração, porque a palavra dele diz que ele sonda os corações. Hoje eu tenho, vamos lá, ando no Veriza, vamos assim dizer, eu vou aqui e digo, não, mas eu quero um bungalow, porque eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é dono de toda a riqueza, sim, ele é dono de toda a riqueza, mas antes de ele dar-me aquilo que eu quero, ele primeiro vai sondar o meu coração. Será que minha filha, se eu lhe der o carro que quer, os dias que ela já tem vindo a separar para me buscar, será que me baterá? Ou porque está com nova máquina, como se diz na gíria, já vai ficar sem tempo, porque precisa conhecer mais o carro, porque precisa andar mais do carro, que é para as pessoas ver, já começa a alimentar o seu próprio ego. Então, eu vou olhar que não, ok, tudo bem, verifica, é um carro pequeno, precisa andar por aí, onde precisa de fogo e fogo, eu vou fazer diferente. Eu vou lhe dar um carro que lhe ajuda a fazer além daquilo que faz com este pequeno, mas aquilo que quer não lhe vou dar, porque já posso ver ela se desviar, a perder-se por causa daquilo que ela até chama um bem para ela própria. Então, eu às vezes, não, eu tenho vindo a orar, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Eu queria uma casa, no lugar de uma casa Deus deu um emprego, e vice-versa, e por aí vai. Então, o que Deus quer de nós, esse descanso, quando a gente diz descansar no Senhor, é largarmos de corpo, alma, de espírito para Ele, como uma tabuarada. A gente leva uma criança, ainda que não seja nosso próprio filho, ou uma criança mesmo, quem quer que seja,
nós podemos colocar no alto do muro da montanha. Se eu disser lança, a criança está ciente que a pessoa que diz para lançar vai segurar. Exatamente. Então, é isso que Deus quer de nós, que a gente pega, que a gente se deleita a Ele de corpo, alma e espírito. Ele possa trabalhar na nossa vida. Há outro exemplo que a gente pode dar, que é a semente. Nós abrimos a terra, lançamos a semente. Mas dia seguinte nós vamos lá tratar a semente e vai se abundar ou não, não tem o tempo. Então, a homem de Deus costuma dizer assim, a pessoa do irmão, que toda vez que falamos de entregar, também são sempre de cá à frente no altar entregar, porque entrega de manhã, depois nem à tarde Deus, nem por mal, mas há uma questão de um que tratar, então, nesse estado depois eu estou, quando não deve ser assim. Então, eu lembro esse livro, é um livro que tenho ouvido a ler já há muito tempo, mas sempre que eu vou ler, sempre Deus fala diferente, E esses 3 homens, quando vêm lá no fim, foram tão abençoados, porque da mesma forma que o rei havia decretado que todo mundo tinha de adorar a estátua, e mesmo o rei da boca dele reconheceu o Deus desses homens, quer dizer, naquela zona, naquela região, naquele território, todo mundo tinha a obrigação a adorar o Deus desses homens. E daquele que saía, seria sancionado. Então, é um pouco disto que eu queria partilhar com irmãos, mas essa é uma coisa muito curta, talvez por aqui não É impactante. mas é o seu profundo. Exatamente. Assim, quando é que nós nos sentimos cansados? Quando é que nós descansamos de fato e de verdade na mão de Deus? E é um desafio, porque a luta já é na mente. Sim. Às vezes é uma situação toda difícil, porque é sei lá, vamos dizer, foi o médico disse que isso é no trabalho, então fica aquela história, e esta? Na hora a gente está, nem aí, quem tem o crédito, isso na mão de Deus. Mas a partir do momento que nós sabemos, seja do consultor médico ou do escritório, o diabo, ok, estamos em quem tem escrito, tudo bem. E daquela conta, como é que tu vais fazer? No caso da pessoa ter perdido o emprego. Aquela conta, como é que tu vais pagar? Aquilo outro, como é que tu vais fazer? Então, nós temos que falar a nossa mente que sim, a conta existe, mas ainda eu conheço um Deus que resolve essas coisas. Falamos o nosso mesmo, e eu costumo, por experiência própria, quando você consegue, já não faço oração, vou até o espelho, eu digo, olha, fulana de tal, calma, é um fato que a situação está, mas não esqueças que quem luta por ti. Segura firme e ele está no controle. Então, é uma coisa que dia por dia, né? Morando, plantando, semeando, o campo de outros. Quando vives, sempre há um situação que querem recuar, mas não tem que se continuar massando, crendo, confiando e depositando mesmo as nossas questões para Deus. Porque ela tem diz em Mateus, vinde a mim, ele nos convida que a gente vá até ele, dançar de nutrimento, para que a gente vai deixar todas as nossas cargas para ele, e segurar o filho dele que é leve e suave. Então, é um pouco disto que eu queria nesta tarde, nesta manhã, hoje, esta noite, primeiro da hora, partilhar com os irmãos. Espero que o Espírito Santo possa nos conduzir de modo que, quando formos ouvir essa mensagem, possa mudar algo em cada um de nós e juntos crescermos nesse plano e propósito de Deus. Maravilhoso, maravilhoso, irmã. Gostei muito da sua palavra, desse encorajamento. Eu agradeço bastante. Eu às vezes tenho perguntas para fazer, mas hoje não tenho. Achei bastante interessante, muito forte mesmo. E eu só queria mesmo agradecer por participar nesta conversa para o Fértil Podcast. Um podcast, a irmã é uma das primeiras, né? Já tem algumas irmãs que têm participado, mas fico feliz para a sua disponibilidade em participar. O Fértil Podcast é para encorajar
eu convido irmãs para encorajar as pessoas, mas a mensagem, como falou agora, serve também para os irmãos que forem escutar o podcast. Então, eu convido mulheres para transmitirem as suas mensagens, né? O testemunhos, ou temas, etc. Eu agradeço bastante pela sua disponibilidade e o que se resta me dizer é Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. E vamos vou lhe pedir também, se conhecer mais irmãs que estariam interessadas também a passar a sua mensagem através desse podcast, por favor, peço para que me encaminhe, para que realmente possa ter mais pessoas a partilharem, para encorajarem mais pessoas, né? Porque o mundo está num momento tão difícil que precisa de ouvir essas palavras de encorajamento. Então, por isso é que Deus me direcionou para poder abrir este podcast. Muito obrigada, irmã. Muito obrigada. Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Muito obrigada foi um privilégio poder estar aqui a partilhar esse momento, foi para mim um momento único e precioso. É sempre um prazer estar na presença de Deus, quer em oração, quer por palavra, quer por louvor, é sempre uma bênção estar na presença de Deus. E o meu muito obrigada, sempre que o Senhor permitir, poder estar aqui. Sim. E vamos juntas crescer e conhecer ainda mais o nosso Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.